porque não dá para simplificar a doença sem correr riscos. Não dá, não dá. E os conceitos não são difíceis de serem entendidos, né? Não são. Por sinal, né? Aqui no Hardor, que a gente apelida a síndrome do intestino irritável da fibromialgia do trato gastrointestinal. É a fibromialgia do intestino. E por quê? Porque parece muito com a ideia da fibromialgia. Muito, muito, muito. Muito. Veja, a síndrome do intestino irritável é um cenário em que o indivíduo tem uma síndrome, um conjunto de sinais de estômago, beleza, porque o intestino está irritado, irritadiço, está muito sensível. As terminações nervosas livres do trato gastrointestinal, do intestino, estão muito excitáveis. É isso que caracteriza a síndrome do intestino irritável. Terminações nervosas livres na periferia muito excitáveis é o que a gente costuma ver na fibromialgia. O indivíduo sente tudo, né? Percebe tudo e tal, né? Esse, por sinal, é um tema importante também para o INEP, fibromialgia. Um belo dia talvez a gente converse sobre ela aqui. Talvez, não sei. Mas hoje é o dia de falar da fibromialgia do trato gastrointestinal. E só de entender desse jeito, só de entender pelo apelido, as coisas ficam muito fáceis. Muito, muito fáceis. Porque, veja, uma coisa é ter terminação nervosa livre na pele. O que pode acontecer? Pode arder, pode coçar, pode doer, certo? Né? Na pele. Tá bom. Outra coisa é ter terminação nervosa livre no trato respiratório. O indivíduo pode ter dor, não. Dor no trato respiratório não dói. Mucosa bronca não dói. Mas pode ter tosse, dispneia, broncoespasmo, não é? Tá. E no intestino? O que pode acontecer se o indivíduo tiver terminação nervosa livre muito sensível no intestino? Pense comigo. O que terminação nervosa livre faz no intestino? Qual é o objetivo daquilo? Né? Qual é o objetivo daquilo? O objetivo da terminação nervosa livre no intestino é duplo. Auxiliar na motricidade intestinal. Tocou alguma coisa ali, ou acelera ou freia tudo. Né? Essa é a ideia. Acelera ou freia. Entendeu? Esse é um ponto. É óbvio. Outro, chegou alguma coisa estranha ali, esquisita. Tá distendendo tudo, tem que doer para avisar, aí papai, tem alguma coisa errada acontecendo aqui, essa jonça pode explodir e tal, entendeu? Terminação nervosa no intestino muito excitável pode promover dor e ou alteração da velocidade do trânsito intestinal. Acabou-se. Tchau, tchau, acabou a live. É isso. Se intestino irritável, é isso. É um cenário que o indivíduo pode ter graus variáveis de dor e ou alteração do trânsito intestinal. Ponto final, sabe? Acabou. Porque as terminações nervosas estão muito excitáveis. É isso. Por sinal, se a gente tivesse que parar e pensar assim, o que é mais provável de acontecer com o indivíduo de síndrome do intestino irritável? É mais provável a pessoa ter dor ou ter alteração do trânsito intestinal? Vamos pensar juntos. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Peraí. Veja, imagina que a gente estimule o toque, uma terminação nervosa muito sensível de um pontinho do trato gastrointestinal, um pontinho do intestino, um pontinho. É mais provável que essa estimulação num pontinho, num lugarzinho só, gere dor ou que ela gere alteração do trânsito. Ei, o intestino é muito grande. Para uma terminação gerar alteração no trânsito, um intestino gigantesco pode até tentar, mas outra parte compensa. É mais fácil a pessoa ter dor. Dor é a manifestação cardinal da síndrome do intestino irritável. Ela é muito mais frequente. Muito mais frequente. E não é qualquer dor, é dor que fica incomodando o indivíduo pra caramba, sabe? No dia a dia e tal. Dor tipo cólica, geralmente, né? Isso que a gente costuma observar. Assim como a alteração do trânsito pode ser para mais ou para menos. O indivíduo pode ter diarreia, pode ter obstipação, enfim. Agora, além disso tudo, outras manifestações podem estar presentes. O indivíduo pode ter flatulência, distensão abdominal, tudo por conta, veja, da alteração do trânsito, né, que vai acontecendo, pode ter proliferação bacteriana e tal. A diarreia pode ter muco, sangue não. Sangue que denota diarreia invasiva, não. Mas muco pode ter. O indivíduo pode ter urgência para ir ao banheiro. Um monte de coisa pode estar presente. Entendeu? Um montão de coisa. Mas carro-chefe, dor e alteração do trânsito. Esses são os carros-chefes
da fibromialgia do trato gastrointestinal. Massa, né? Massa. Só tem um detalhe. É que falando assim, parece que a doença é abobalhada, não é? Incomoda o indivíduo e tal, mas, cara, vou dar muita atenção para isso. Por que cai na prova? Isso mata alguém? Né? O que eu vou dar valor para isso? Né? Por quê? Pois é. O grande problema da síndrome do intestino irritável, ou os grandes problemas, são: ela incomoda muitos indivíduos, precisa ser tratado, não é? Ok. 2, ela se confunde com uma série de outras doenças. Ela é diagnóstico diferencial de um monte de coisa. Quer pensar catástrofe? Quero ver se tua barriga começar a doer hoje, passar o final de semana, semana que vem de novo, e na outra também. Ai, meu Deus, estou com câncer. É câncer, é neoplasia, trato gastrointestinal, não é? Ou vem com diarreia junto. Ai, meu Deus, é doença inflamatória intestinal, Jesus, será que é Crohn-retocolite, tal? Não é? Entendeu? Eu estou falando alguns exemplos, né? Mas vai. Doença celíaca, parasitose, que é meio que abobalhada também, né? Enfim, doença de criança, não mata ninguém também. Mas enfim, o diagnóstico diferencial é muito amplo. Esse é o grande problema da síndrome irritável. E ela merece atenção por isso. E aí, cuidado. Cuidado, porque síndrome do intestino irritável pode parecer ser um diagnóstico de exclusão, mas não é, não. Não é. Não é. A síndrome do intestino irritável, a fibromialgia do trato gastrointestinal, leva para o cenário diagnóstico a mesma alma da fibromialgia. A alma de que a gente não espera ter alterações em exames complementares. A alma de que a gente não espera que o indivíduo tenha cenários que façam a gente pensar que tem alguma doença inflamatória. Ela não leva isso para o cenário diagnóstico. Mas a gente não pode sucumbir à ideia de que ela seja uma doença com diagnóstico de exclusão. E por que não pode? Porque doenças com diagnóstico de exclusão são assim: a gente pensa, será que é doença inflamatória intestinal? Pede exame para investigar. Será que pode ser isso? Pede exame para investigar. E não é assim. A síndrome do intestino irritável tem cara própria. Ela tem critérios, e aí são critérios importantes, nesse caso são critérios que ajudam a gente a definir, bater o martelo e correr para o tratamento. Entendeu? A gente não tem que ficar checando se a monte sai pedindo um monte de... Não. Tem critérios muito bem definidos. Ai, meu Deus, lá vem critério. Eu lembro que são os critérios Roma 4 e tal. Eu não consigo memorizar. Para quê? Não tem que memorizar. Por sinal, o INEP, nas questões que fez no intestino irritável até agora, não perguntou quais são os critérios Roma 4. Isso nem é característica da prova, né? Ela mostra um cenário e pergunta qual é o diagnóstico. Cenário gigante, né, cheio de informações e tal, e pergunta qual o diagnóstico mais provável. É isso que o INEP costuma fazer. Então, veja, a gente precisa entender a dinâmica da doença. E os critérios estão muito alinhados com essa filosofada que a gente deu aqui. Fibromialgia do trato gastrointestinal, tem aspecto inflamatório, manifestações sistêmicas e tal, não tem. Dor e alteração do trânsito intestinal, muito mais dor. É essa filosofada que a gente deu. Tu acha que eu fico falando isso de bobeira aqui? Não, né? Tem uma razão de ser. Está lá no critério Roma 4. Existe no critério Roma 4 3 itens que precisam ser satisfeitos para a gente definir o diagnóstico. 3. O primeiro, obrigatório. Obrigatório. Existe uma manifestação que todos os indivíduos com doença inflamatória intestinal, com síndrome do intestino irritável, existe uma manifestação que todos os indivíduos com síndrome do intestino irritável precisam ter. É a mais exuberante. Qual é a mais exuberante? Dor. Tem que ter dor. Esse é um critério fundamental, é essencial. Dor. E veja, não é qualquer dor. Se você está te coçando agora, fala, ai meu Deus, eu estou sentindo dor. Né? Eu senti hoje de manhã e agora será que é dor, papai? De verdade. Sabe? Dor prolongada. Por definição, nos critérios Roma 4, o indivíduo tem que ter dor pelo menos uma vez por semana, semanal. Nos últimos 3 meses, tendo iniciado pelo menos há 6 meses. Então é dor arrastada. Óbvio, não precisa contar nos dedos. A prova não vai botar assim o indivíduo com 2 meses e meio. Não. Vai mostrar que é um quadro prolongado. Entendeu? Isso é essencial para pensar em síndrome do intestino irritável. Mas não para por aí. É que além da dor, o indivíduo tem que ter mais uma característica clínica. Travou aí para ti? Foi minha internet aqui. Fui avisado pela minha internet. O indivíduo precisa ter, além da dor, uma característica clínica adicional dentro de 3 possíveis. Tem que ter, veja, tem dor, mas tem que ter mais uma característica junto com a dor de 3 possibilidades. Uma,
a dor precisa ter relação com a evacuação. Fundamental. Fundamental. 2, o indivíduo precisa ter, tem a dor, né? Mas precisa ter a percepção de alteração da frequência das fezes, ou para mais ou para menos. E uma terceira possibilidade, a alteração da forma, da consistência das fezes. Isso tem muito a ver com a alteração de motilidade. Entendeu? Critério essencial, ter dor. Segundo critério, ter uma manifestação clínica adicional, e aí tem muita relação com a motilidade. É a dor que tem relação com a evacuação, ou então a mudança da frequência da evacuação para mais ou para menos, ou então mudança da forma, consistência das fezes. Tem que ter um desses 3. Mas tem mais um item. Tem mais um detalhe, que é um detalhe, veja, o detalhe fibromiálgico do cenário todo. Não é fibromialgia? Não é fibromialgia do intestino? Não é? Pois é. O indivíduo não pode ter nada associado que faça ele perder o apelido de fibromialgia do intestino. Não pode ter nenhum sinal de alarme. Nenhum sinal que talvez seja outra doença. Por exemplo, não pode ter sangue nas fezes para a gente pensar em doença inflamatória intestinal. Sangue para pensar em neoplasia? Não. Não pode ter perda de peso para pensar em doença inflamatória intestinal, em neoplasia, em doença celíaca. Não. Não pode. Não pode ter anemia para pensar que tem síndrome absortiva. Não pode. Não pode ter manifestação durante a noite. Não. Quando a pessoa está dormindo, veja, a fibromialgia está de boa. Está de boa. Passa sossegado. Entendeu? Também chama atenção. Enfim, qualquer manifestação sistêmica exuberante, qualquer elemento que nos faça pensar que talvez tenha outra doença, não satisfaz os critérios Roma 4. Entendeu? É isso. Tendo dor. Dor de verdade. Tendo uma manifestação clínica adicional associada à dor e não tendo manifestação que perca o apelido de fibromialgia do intestino, síndrome do intestino irritável. E o que mais? É só isso. Ah, não tem que pedir exame? Não. Na verdade, isso é até um ponto discutível, sabe? O UpToDate, ele sugere... o UpToDate não, né? Quem escreveu, as 3 pessoas que escreveram o capítulo de síndrome do intestino irritável no UpToDate, se posicionaram sugerindo assim, cara, olha, eu acho que um hemogramazinho até vale para todo mundo, sabe? Até vale para ver se não tem anemia e tal, mas outros exames vai de acordo com a suspeita, sabe? Tem algum indício de parasitose, peça parasitológica de festa e tal. Indício de doença celíaca, antitransplantases IgA, para fazer a triagem, entendeu? Doença inflamatória intestinal, pode pedir calprotectina fecal para ver se tem algum aspecto inflamatório, entendeu? Então, dependendo muito da situação que a gente está pensando, a gente pede os exames complementares, mas a regra é não pedir exame complementar. O diagnóstico é clínico, desse jeitinho. E é assim que a gente vai afastando as outras doenças e parte para o tratamento, que não costuma ser o foco do INEP. O foco do INEP é toda a dinâmica diagnóstica. Vai dizer, Fabi, isso é coisa abobalhada. Mas é que na hora da questão a gente tem que ter muita atenção, porque o INEP vai transitar, vai tangenciar os sinais de alarme, vai passar perto, entendeu? Um deles, que é muito importante, eu vou lembrar aqui mais uma vez, é que sangue nas fezes é sinal de alarme. Muco não. Muco pode estar presente nas fezes do indivíduo com síndrome do intestino irritável. Entendeu? Então, às vezes, a gente não pode se confundir e achar que talvez tenha um componente inflamatório, por exemplo, e partir para a investigação. Mas só para não deixar de falar do tratamento, até porque é desrespeitar a doença também, né? Não falar, já que é um tratamento que não tem tantas especificidades, né? Mas vale lembrar que o grande foco do tratamento da síndrome do intestino irritável, mas da fibromialgia do intestino, o grande foco é o quê? Medidas não farmacológicas. Isso é essencial. É essencial. Ajuste de estilo de vida. É essencial. A atividade física faz a diferença? Faz. Sono, higiene do sono faz a diferença? Faz. Muita diferença. Agora, obviamente, né, tem um monte de coisa que faz diferença centrada no hábito alimentar. O hábito alimentar saudável, aquelas coisas que a gente odeia, né? Não deixar refeições com intervalos muito longos, evitar alimentos que sabidamente possam promover distensão abdominal, alimentos muito gordurosos, lactose. Tem alguns alimentos, né, que são, enfim, problemáticos, como feijão, cebola e tal, né? E, obviamente, buscar uma dieta rica em fibras, né? Todos são elementos importantes na orientação dos pacientes, né? Então, essas medidas não farmacológicas são críticas. Mas, do ponto de vista farmacológico, pode ser que seja interessante a gente fazer algo que não vai curar a doença, mas pode aliviar as manifestações clínicas. Só que aí tudo depende do que o indivíduo tem. É mais obstipação? Agentes laxativos são uma boa.
É mais diarreia, antidiarreicos, pode fazer sentido, como a loperamida. É mais dor, antiespasmódico, entendeu? E, eventualmente, até considerar tricíclico, pode ser que faça parte, como a gente faz na fibromialgia. Viu só? Essa é a síndrome do intestino irritável. Tema leve, mas que a gente não pode vacilar. São os temas leves que às vezes fazem a gente perder um pouquinho uma questão abobalhada. Essa era a ideia da conversa de hoje. Esse era o papo que a gente precisava ter na sextada de hoje. Amanhã tem mais. Amanhã tem tema quentíssimo para o INEP, quentíssimo. Eu prometi que no final de semana